Amados, muito bom dia. Hoje é dia 15 de fevereiro do ano da graça de 2024 e quero saudar a todos nesta manhã com a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo e disponibilizar mais alguns minutos para pensarmos e assimilarmos algo que o Senhor falou connosco no domingo. O texto de partida que o Senhor trouxe até nós foi o de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, e que diz: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Uma determinação absolutamente sublime de Jeremias e que, obviamente, nós precisamos muito de trazer para a nossa vida, interiorizar e viver. E esta é uma decisão mesmo da maior importância. Não esquecer nunca aquilo que nos sustenta, aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos permite a cada dia viver sem desesperar, percebendo que temos alguém que cuida de nós, que cuida de uma forma absolutamente sublime. E nós começamos por, e obviamente o pastor Calixto fez essa caminhada connosco, começamos por lembrar uma das realidades, uma destas verdades que precisamos trazer à nossa memória é que o Senhor perdoa e restaura aqueles que se arrependem. E há sempre espaço para o arrependimento na nossa relação com Deus, um arrependimento verdadeiro, genuíno, um arrependimento que pressupõe uma mudança radical na nossa caminhada. Mas há essa realidade, essa verdade que nos anima, que nos dá esperança. Lembramos isso através do exemplo de Davi. Lembramos também que Deus tem um futuro para aqueles que perderam tudo e para aqueles que perdem a esperança, que olham à sua volta e percebem que tudo desmoronou. Deus tem um futuro. Percebemos isso através do exemplo maravilhoso de Noemi, que Deus restaurou de uma forma absolutamente sublime. Há também uma outra memória que traz esperança ao nosso coração e que não podemos esquecer. É que Deus, neste restauro também do arrependimento, do perdão, Ele também não só perdoa, mas Ele restaura, Ele devolve alegria àqueles que fracassaram, àqueles que se desiludiram e que lidaram com o seu fracasso. O exemplo sublime disso é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, determinado em afirmar que nada o deteria para seguir a Cristo, disse mesmo ao Senhor Jesus que morreria por ele. No entanto, quando o galo cantou, denunciou aquilo que o Senhor Jesus já tinha predito, era que ele o ia negar 3 vezes. O texto de Lucas é absolutamente sublime. Lucas 22, mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que diz. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Se há algo que nunca estaremos preparados para lidar é com o fracasso das nossas decisões, dos nossos recursos. Fracassar vai ser sempre um motivo de destruição, de desânimo, mas é uma realidade da nossa vida. Todos nós lidamos com o fracasso num ou noutro momento da nossa vida, numa outra circunstância, numa outra área da nossa vida. O fracasso faz parte da nossa caminhada. E o que é maravilhoso e que precisamos trazer à nossa memória e que nos dá esperança é que, apesar disso, primeiro, o Senhor Jesus continua a amar-nos e não desiste de nós. Depois, Ele sabe lidar com isso. E Ele pode lidar com isso. Muitos se têm esgotado tentando resolver com os seus próprios recursos os resultados desses fracassos na sua vida. E, obviamente, têm-se frustrado porque não temos como, mas Jesus pode. O exemplo de Pedro é absolutamente sublime. Creio que qualquer um de nós pode imaginar o estado em que Pedro ficou
Este, este versículo que descreve a saída de Pedro chorando amargamente, certamente nos dá uma imagem daquilo que Pedro estava a sentir. Aquele Pedro impetuoso que tinha dito que dava a sua vida por Jesus, acabava de fracassar. Obviamente não esquecemos aquela conversa de Jesus e que João descreve tão bem, aquela conversa de Jesus com Pedro, aquele momento de restauro absolutamente sublime. E é aí que nós percebemos que, de facto, esta é uma verdade que teremos de trazer à nossa memória. O Senhor Jesus cuida e devolve alegria àqueles que fracassaram e que perderam essa alegria e esse entusiasmo por causa desses fracassos. Com Jesus ninguém permanece nos resultados e no desânimo do fracasso, mas Jesus de facto restaura e devolve essa alegria que só Ele pode fazer. E falo de uma forma absolutamente sublime. E falo fazendo-lhe provavelmente 3 perguntas. E Ele pergunta-nos se nós de facto o amamos. E se nós o amamos, então Ele certamente tem para nós um caminho e uma restauração absolutamente sublime. Creio que vale a pena continuar a pensar e a refletir sobre isso e a trazer à nossa memória as coisas que nos dão verdadeira e autêntica esperança. Um forte abraço, que Deus abençoe este dia e, se o Senhor o permitir, com certeza nos voltaremos a encontrar. Então, até lá.